boa noite. É um enorme prazer de nós estarmos aqui com vocês nessa sexta-feira e poder participar desses momentos tão importantes, né? Em decorrência da pandemia, não podemos estar juntos fisicamente, mas estaremos também tecnologicamente aí, né? Se apropriando desse conceito que é a internet, né, dessa tecnologia, para nós fazermos aqui o nosso estudo. A primeira coisa que eu vou fazer é uma página de abertura do livro Pão Nosso, tá? E esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Eu escolhi a página chamada Curas, né? Então vamos ler a página, a gente vai fazer uma prece e depois começar assim o nosso estudo. Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegada a vós o reino de Deus. Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 9. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauraram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas porque se sentiram impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão da ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção considere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. E assim, com essa página, gostaria que vocês pudessem elevar seus pensamentos, né? E vibrarmos hoje também em torno de toda essa situação para nós fazermos aí a prece inicial para nós abrirmos a nossa falação de hoje em relação ao assunto que vai ser Espiritismo e milagres, ou seja, o Espiritismo não é assim, não faz milagres, que é o tema, e a gente vai fazer a nossa prece agora, tá? Querido Jesus, agradecemos hoje a Tua paz, a Tua luz, e pedimos a Ti que possa estar com todos nós neste momento difícil, um momento em que a humanidade se encontra em tanto sofrimento devido às dores causadas pela pandemia, e possa Tu, Jesus, irradiar todo amor até esses irmãozinhos sofredores, tantos aqueles que estão em leitos de dores ou isolados em qualquer lugar, como também, Jesus, os irmãozinhos que estão desencarnando devido ao processo de pandemia.
te agradecemos pelo momento dado a nós de refletirmos e pedirmos por esses irmãos. Obrigado, Jesus, e graças a Deus. E que assim seja. O assunto de hoje a gente vai falar sobre o Espiritismo não faz milagres, né? Bem, é muito comum hoje em dia estarmos ligando a situação até de algumas religiões à questão dos milagres. O que é um milagre? Um milagre é uma coisa inexplicável para alguns, alguma coisa que não tem um entendimento, que não tem explicação. E essa questão miraculosa, ela, contudo, faz com que as pessoas não tenham noção, né, dos fenômenos, dos acontecimentos, e isso faz com que essa situação ela se torne presente de uma forma em que as pessoas, não tendo essa explicação, elas passam a acreditar nesses termos miraculosos e aceitarem assim, sem contudo ter essa explicação. Bem, era muito comum na antiguidade, ou nos tempos antigos, né, a questão do milagre. Na Idade Antiga mesmo, nós temos todos esses fundamentos dos milagres, trazido até pelos fenômenos mediúnicos de alguns personagens, como as pitonisas, profetas, que faziam esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo dos encarnados, mas não havia explicação para isso. Vamos lembrar também que até mesmo na configuração ali do Velho Testamento, principalmente na parte em que Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos, há esse fenômeno, né? O fenômeno dos 10 mandamentos serem escritos através de um processo direto nas tábuas. Mas como explicaria Moisés aos seus seguidores tal fenômeno, né? A criptografia. Esse fenômeno, mais tarde, vai ser explicado através da doutrina dos espíritos, que se incumbiu de, mais tarde, trazer à tona todo esse processo de explicação desses fenômenos ocasionados na história, principalmente até mesmo dentro da Bíblia. Então, o que é o fenômeno, né? O que é isso? O que é esses milagres? Outra coisa também é como as religiões colocam a situação divina. Deus faz milagres? Seria a divindade, ela até transformando as suas próprias leis naturais, modificando suas leis naturais para providenciar, assim, alguma configuração de milagre, ou seja, trazendo fenômenos contrários a toda essa questão da natureza, da sua própria criação? Então, durante muito tempo, as religiões, principalmente na antiguidade, elas começam a dar sentido a esses milagres ocasionados pela divindade, ou seja, Deus atuando através dos fenômenos. Mas nós sabemos que Deus não opera em relação às questões que saem das leis naturais. E uma outra situação também colocada por muitos em relação a esses milagres é a figura até da oposição a Deus do diabo, ou seja, do Satanás, né? Outra coisa que fica também incompreensível é como haveria uma outra força, tal qual a Deus, que pudesse ocasionar essas situações, né, de milagres, de fenômenos. Então, isso vai criar uma consciência, né, em que, tendo essa força igual a Deus, ou até mesmo superior, nos casos que são comentados, e que implica um desajuste naquela coisa que nós falamos de Deus, e Ele é o único,
né? Uma outra coisa também seria a imutabilidade de suas leis provocada por Deus, ou seja, a imutabilidade quando o próprio Deus modifica as suas leis, toda a sua regra de conduta das leis naturais. E ele deixa de ser único quando existe uma consciência de um ser que divide com ele, né, toda essa relação de poderes. Então, a divindade, por si só, nós não temos assim condições para poder entender toda a intimidade divina. Deus sabe o que faz em relação às questões dos fenômenos e a sua ação em relação a todo esse propósito. Então fica difícil até para a gente entender essa questão, porque estamos longe de conhecer a intimidade divina. E durante a Idade Média era muito comum os apelos dos milagres nas figuras santificadas, ou seja, logo após toda essa condição do cristianismo, o cristianismo passa a ser agora a religião oficial, tanto em Roma, e mais tarde a igreja ela se coloca num patamar de superioridade mental e social. Era muito comum o advento do milagre pelas figuras dos santos, né? Pessoas ligadas à igreja que faziam, através até dos fenômenos, ou seja, até da questão mediúnica, ou através da fé maior daqueles que estavam acessando a esses santos, isso, algumas condições de curas em doentes e enfermos. Mas só que a igreja coloca essas questões muito simbólicas. Só quem podia fazer esses atos miraculosos eram os santos. E também havia também uma consciência da pureza, ou das virgens, né? As pessoas que não eram maculadas, que eram donas dessa condição de milagre. Então, aqueles que eram tidos pessoas que não estavam ligadas à consciência do clero, nem do papel da igreja, essas pessoas eram tidas como movidas pelo intuito de Satanás. Ou seja, nós sabemos que a mediunidade ela está em todos os ramos sociais. O fenômeno mediúnico, o papel do médium, ele está sempre ligado a todas as parcelas sociais, a todas as camadas sociais. Então a igreja começou, na Idade Média, a perseguir esses homens ou essas mulheres que tinham dons mediúnicos de previsão, ou de clarividência, ou de cura, colocando numa situação de bruxaria ou de feitiçaria, porque entendia a igreja que essas práticas não eram assim condizente com as pessoas impuras, sim a pureza ligada a seu processo, né? Ou seja, a igreja ela persegue essas pessoas, tanto que algumas dessas pessoas eram levadas até a serem depuradas nas fogueiras da Inquisição, devido à igreja achar que essas práticas eram heresias, eram contrárias à própria condição das suas verdades e da sua moral. Bem, agora vamos lembrar o seguinte, né? Nós falamos aqui da antiguidade, vamos lembrar também que Jesus prodigalizou alguns efeitos chamados de milagre, né? Nas páginas do Evangelho, nós temos, assim, várias passagens em que Jesus coloca a sua prática mediúnica, coloca ali toda a sua evolução, ou seja, a sua superioridade moral em ajudar as pessoas necessitadas. Bem, vamos lembrar,
o próprio Jesus, ele estaria também quebrando, assim, as regras de conduta das leis naturais, provocando essa questão dos milagres? Não. Jesus, ele faz essas curas porque a sua superioridade mediúnica era muito grande, né? Um ser evoluído, mas também prezava em relação a educar todas essas pessoas pela fé. Ou seja, os próprios discípulos eram orientados a buscar a fé como uma condicionante para ajudar a esses próximos. Então Jesus foi aquele que curou o mendigo Bartimeu, né? Ressuscitou Lázaro. Jesus, que na festa de Caná, ele vai fazer que a água se transforme em vinho. Mas tudo nós sabemos que essa superioridade de Jesus tem explicação até pelo propósito que a doutrina espírita vem trazer mais tarde, a sua superioridade mediúnica, né? Ou seja, Jesus faz com que toda essa questão do seu fluido, né, superior, ele possa interceder nessas pessoas, ou mesmo na própria matéria, porque há uma superioridade dele, né? Então tem uma explicação. Jesus não foi médio de ninguém, seria até médio da própria divindade para fazer todas essas atuações, todo esse processo de ajuda. Mas dizemos, será que todas as pessoas em que Jesus fez todo esse processo de cura, elas tiveram merecimento? Será se muitos mais tarde, porque o Evangelho traz só aqueles que foram curados, né? Uma infinidade de pessoas, cegos, leprosos, né? Até as pessoas obsediadas, no qual Jesus também vai fazer com que a sua autoridade expulse o obsessor, mas muitos em sua conta talvez não tivesse merecimento naquele momento de estarem livres desse problema aí ligado à sua reencarnação. Porque nós vamos lembrar também que o espírito reencarnante às vezes traz uma condição que não vai ser modificada. Às vezes nasce com aquele problema de saúde, ou nasce com aquele problema de idiotia, porque é a missão dele, é a forma como ele vai desenvolver aí a sua expiação, e essa expiação faz com que ele vá evoluir. Bem, mas sabemos que no próprio Evangelho existe a proposta da fé, mas a fé, ela sendo raciocinada, ela sendo extraída do fundo do coração, ela tendo um objetivo maior, né, de que chegue até aos espíritos, até a divindade, e essa fé ela pode ocasionar a cura. Mas sabemos que, apesar de tudo, esses irmãos que eu citei aqui, que às vezes não tinham essa questão de merecimento, perdurariam com as suas condições, né, aí, de doenças ou problemas de ordem psicológica ou de ordem física, para poder expiar aí as suas faltas. Agora, lembrando, né, o milagre, ele tem muito questionamento, não só pela ciência, mas também tem esse questionamento dos vários pesquisadores. A ciência até hoje, ela ainda replica muito na questão do milagre. Ela não consegue exercer um fundamento prático, ou seja, alicerçar alguma forma para poder explicar o milagre. Então, já que a ciência ela está longe de explicar essa situação de milagre, porque precisa de elementos, precisa
demonstrar isso de uma forma material, coube a doutrina dos espíritos vamos dizer, o seu momento maior, ou seja, com sua autoridade, explicar essa questão dos milagres. Bem, se durante todo o tempo da história antiga, da história medieval, os milagres eles foram tidos sem explicação e tendo a aceitação das pessoas, independente de como acontecia, a doutrina dos espíritos ela vem ao seu tempo explicar essa situação de milagres, né? Vamos lembrar que durante muito tempo esses milagres eles não tinham um sentido científico de explicação, né? Ou seja, os fenômenos espirituais, ou seja, a própria presença dos espíritos, ou seja, a vida fora do corpo de carne, do corpo físico, a presença dos espíritos não tinha essa explicação para podermos assim dar sentido aos fenômenos. Vamos lembrar que a terceira revelação, que é o Espiritismo, que vai trazer todo o advento do Espírito Consolador, vem a seu turno dizer que, além do corpo físico, existe a inteligência dos espíritos desencarnados. E que esses espíritos, eles são responsáveis por todo o processo de fenômenos, né? Ou seja, tanto de efeitos especiais, os chamados fenômenos mediúnicos, a psicofonia, a psicografia, e que fez com que Allan Kardec pudesse construir todo esse processo para explicar, né, essa presença dos espíritos e também trazer uma doutrina de amor que pudesse dar à humanidade, não só aos espíritas, a doutrina dos espíritos, ela, ao seu turno, vem sendo divulgada, vem trazendo estudos, né, sobre todos os aspectos científicos, filosóficos. Ela é uma doutrina para a humanidade, mas lá no século XIX precisou ela dar esse sentido de explicação. Vamos lembrar que as batidas nas mesas, né, as batidas nas cadeiras, todo o fenômeno de efeito físico veio provocar uma série de estudos para poder trazer essas explicações. E o Allan Kardec, dando esse sentido a essas explicações, vai trazer à tona todo esse processo em que vai explicar as chamadas causas milagrosas. O que é um milagre? Então, vamos lembrar que a ação dos espíritos está pautada na sua própria natureza, né? Vamos explicar nos dias de hoje toda essa situação relacionada às curas. Qual é o papel, né, desse intercâmbio espiritual para a humanidade? Os espíritos que hoje estão presentes na nossa vida e já estiveram presentes nas nossas vidas anteriores, que somos nós mesmos, espíritos, hoje estamos encarnados, mas logo estaremos desencarnados. Esse mundo espiritual é que vai prodigalizar para nós toda a consciência de que somos imortais, mas também vai trazer essa noção de que o papel da espiritualidade, até na ajuda à humanidade, ela é importante. Então não há esse sentido de milagre. Eu vou pegar aqui uma fala até de uma companheira que foi palestrante, já desencarnada, Terezinha de Oliveira, ao abordar os milagres que o Espiritismo faz, né? Ela coloca aqui: o Espiritismo coloca ao nosso alcance muitos recursos espirituais
com os quais se torna possível acionarmos certas leis naturais e reproduzirmos alguns fenômenos que ajudem ao próximo e a nós mesmos. Mas quem procurar o Espiritismo somente para obter a cura imediata de seus males físicos e espirituais, ou resolver de pronto seus problemas materiais, poderá ficar decepcionado, porque somente se realiza o que estiver dentro das leis divinas. E o Espiritismo não tem por finalidade principal a realização de fenômeno, mas sim o progresso moral da humanidade. O maior milagre que o Espiritismo faz não é tirar problemas e dores do nosso caminho, é explicar-nos porquê das coisas e ensinar-nos como podemos melhorar nós mesmos para gerarmos efeitos felizes, como prevenir e resolver problemas espirituais, desde que empreguemos vontade e esforço no sentido do bem, ou ainda como suportar aquilo que, por ora, não pode ser mudado porque serve de expiação ou de prova. Então, aí está o papel do Espiritismo. A terceira revelação, o Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos, trazida pelos Espíritos, e ela não nos coloca apenas a questão do fenômeno. Se os Espíritos atuam sobre nós, através desses fenômenos mediúnicos, e nós, encarnados, alguns de nós encarnados, fazemos os papéis de medianeiros, de médiuns, né? Mas a incumbência do Espiritismo, além de dar alento aos nossos problemas, isso dentro da condição dos nossos merecimentos, quando existe esse processo de cura, o Espiritismo, mais do que isso, vem trazer a elucidação dos nossos propósitos em relação à nossa jornada evolutiva. É trazer a consciência desse cristianismo redivivo, fazer com que tenhamos o conceito de bondade e que possamos traçar o nosso caminho através de uma vida voltada para o bem. Então, o papel da espiritualidade é fazer com que entendamos, além de toda essa parte de fenômeno, que outrora era chamada de milagres, o papel do homem que tem a capacidade de descobrir o intuito de fazer o bem, de se melhorar através de todas as questões deixadas pelo cristianismo através de Jesus. Então é muito significativo isso para nós, né? Então, diz aqui ainda, pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, forçosamente é ter sido dessas missões que a divindade somente e seus mensageiros diretos confia para o cumprimento de seus desígnios, né? A participação aqui que Kardec fala sobre Jesus, esse que nos deixou esse legado constante e que traz ainda na terceira revelação todo o propósito de nós estarmos imbuídos na consciência do bem.